A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, momento de estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o irmão Peter Zuck, vou acompanhá-los nessa jornada de conhecimento da Palavra do Senhor. E estou aqui acompanhado do nosso pastor e professor Mário Souza. A paz do Senhor, pastor Mário. A paz do Senhor, irmão Peter, a paz do Senhor, irmão Jairo, que está aqui dando toda a assistência técnica para que esta programação vá ao ar com todo o contento. E a você, meu querido professor, meu querido aluno, receba também da parte de Deus a sua graça e a sua paz. Hoje, segunda-feira, 24 de novembro do ano da graça de Deus de 2025. Gente, estamos realmente na reta final deste ano que breve se findará, não é? Já estamos aqui, né? Na última semana do mês de novembro. Que coisa tremenda, né? Já a partir da próxima segunda-feira já estaremos no mês de dezembro. Como é bom agradecer a Deus pela dádiva da vida, esse dom tão precioso. Se aqui estamos vivos, é porque Deus nos tem sustentado. Agradeça a Ele por tudo isto. Voltando ao microfone, irmão Peter, que estará dando os avisos da igreja e já, de maneira automática, entrando na nossa preciosa lição. Irmão Peter. Glória a Deus. Irmãos, nós somos a primeira igreja evangélica Assembleia de Deus em Coqueiral de Itaparica. Estamos situados na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. Você é nosso convidado mais do que especial para participar dos nossos cultos, louvores e adorações ao Senhor Jesus Cristo. Aqui na igreja, de segunda a sexta, sempre às 8 horas da manhã, nós temos a nossa consagração com o círculo de oração, que tem sido maravilhoso. Também no canal da DCI no YouTube, ao meio-dia, de segunda a sexta, nós temos um momento de oração com o nosso pastor presidente, pastor Elvis Rocha. Tem sido uma verdadeira bênção. Terças-feiras, 19h30, aqui na nossa igreja, aqui no templo, nós temos o culto de doutrina, de aprofundamento da palavra do Senhor. Quintas-feiras, nós temos o culto clamando pelas causas impossíveis, também às 19h30. E no domingo, é claro, nós temos a nossa maravilhosa Escola Bíblica Dominical, às 8h30 da manhã. E o nosso culto vespertino, iniciando sempre às 17h45. Participe conosco, venha cultuar e louvar esse Senhor maravilhoso. Nós estamos estudando durante todo esse Irmão trimestre. Peter, Pois não, pastor? eu quero aproveitar o gancho dos avisos para avisar a todos que neste sábado, próximo, dia 29, estaremos ali na Assembleia de Deus do Guache, distrito de Linhares. Esta igreja que é filial nossa, congregação aqui de Coqueiral de Itaparica, pastoreada pelo meu querido Antônio Lavigne. Os homens estão fazendo o seu congresso, né? O Congresso dos Varões, em Guache. Então, neste sábado será um dia muito movimentado. Está indo um ônibus e outros carros da sede, mais um outro micro-ônibus da nossa congregação aqui de Interlagos. Será uma bênção neste sábado, dia 29, e neste domingo, dia 30. 2 dias de cultos apoteóticos na presença do Senhor nosso Deus. Então, você que é aí da região, compareça no Guache, viu? Que estaremos aí tanto no sábado quanto no domingo, adorando a Deus juntamente com os varões no seu grande congresso. Que Deus abençoe o pastor Antônio, a irmã Joelma e toda a igreja linda, querida de Guache. Deus abençoe a todos. Amém. Irmãos, então você que é das nossas congregações ou que é aí da região, visite o Guache no dia 29, no dia 30, tenho certeza que será uma bênção. Estaremos lá cultuando e louvando esse Senhor maravilhoso. Então, continuando, nós estamos estudando durante todo esse trimestre sobre corpo, alma e espírito. Já estudamos sobre consciência, pensamento, vontade, sentimentos, emoções, e hoje nós estudaremos sobre vontade, o que move o ser humano. Essa lição vai ser ministrada no dia 30 de novembro, e o título da lição é o seguinte: Vontade, o que move o ser humano. O textuário da lição está em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Diz o seguinte, o textuário: Digo, porém, andai em espírito,
e não cumprireis a concupiscência da carne. Verdade prática. Guiada por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Gálatas, capítulo 5, dos versículos 16 a 21, e também na carta de Paulo a Tiago, capítulos 1, versículos 14 e 15, e no capítulo 4, dos versículos 13 a 17. Assim diz a palavra do Senhor. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tiago 1,14. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Tiago 4,13. Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas, agora, vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Eita glória! Objetivos da lição. Aquilo que você, professor, vai passar para o seu aluno durante a ministração dessa maravilhosa lição. Primeiro objetivo, explicar o conceito bíblico de vontade como capacidade dada por Deus para escolher e agir. Segundo objetivo, mostrar como os desejos podem escravizar o ser humano, mas também como a redenção em Cristo capacita o crente a vencer a carne e viver guiado pelo Espírito. E terceiro objetivo, ensinar a identificar o processo de tentação, compreendendo como o desejo se desenvolve até o pecado. Introdução do comentário. Nas lições anteriores, estudamos sobre duas das principais faculdades da alma, o intelecto e a sensibilidade. Vimos a relação entre o que pensamos e sentimos e como pensamentos e sentimentos podem influenciar a vontade e as decisões. Pensar, sentir, desejar e agir costumam compor o mesmo fenômeno na experiência humana. É fundamental compreender como isso funciona à luz da palavra de Deus. Nesta lição, estudaremos mais especificamente a respeito da vontade. Pastor Mário. Meus queridos e amados, irmãos, amigos e companheiros em Cristo, nesta lição, fechamos o ciclo da alma. Foram cerca de 4 lições que estudamos sobre a alma. Já estudamos sobre o corpo, né? E já estudamos sobre a alma, ou estamos estudando, concluindo hoje. Nós sabemos que a nossa alma tem 3 faculdades, as quais são a razão, que é a sede dos nossos pensamentos, do nosso intelecto, do nosso raciocínio. Num segundo momento, a nossa sensibilidade, ou seja, o nosso lado emocional e seus sentimentos, os quais até já estudamos no domingo passado. E a terceira faculdade da alma é a vontade, que é esta que vamos estudar no dia de hoje. Então veja que a nossa alma, que é o nosso ser, o nosso raciocínio, nossa mente, nossa personalidade, é ela quem comanda as ações. Daí Deus, usando o profeta Ezequiel, dizer: todas as almas são minhas, tanto as dos pais quanto as dos filhos.
A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 4. Porque você comanda o corpo na prática ou da santidade ou do pecado. Depende de como se encontra a tua alma. Se ela está contaminada, imunda, cheia de pecados, o que é que ela vai fazer? Não é? Ela vai sentir os efeitos pecaminosos e, na sua linha de raciocínio, vai projetar, planejar o pecado e, num terceiro momento, o poder decisório, a vontade, e vai executar o pecado. De que forma? Levando o corpo a pecar. Seja na área sexual, da prostituição, seja na área da violência, matando, roubando, assaltando, etc. Seja na área das fofocas, das heresias, enfim, tudo aquilo que não presta, a tua alma levará o teu corpo a fazer. É no corpo que se executa, por meio dele, melhor dizendo. Agora, se a tua alma está cheia da palavra de Deus, lembra daquilo que Davi disse? Escondi a tua palavra no meu coração. Esse meu coração aqui é minha alma. Escondi a tua palavra na minha alma para não pecar contra ti. Sobre tudo que se deve guardar, guarda a tua alma, teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A primeira referência, Salmo 119, verso 11. A segunda, Provérbios 4, 23. Muito bem. O Salmo 1, verso 2 diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Medita, vem de mente, vem de ruminar, de se alimentar. Lei do Senhor, palavra de Deus, na alma, de dia e de noite. Salmo 1, verso 2. Josué 1, 8, está escrito assim. Deus falando para Josué, para ele não se apartar do livro desta lei. E neste livro meditar de dia e de noite. Pois ele fazendo assim, ele prosperaria em todos os seus caminhos. Meditar de dia e de noite é o mesmo que encher a alma da palavra de Deus. Moral da história, esta alma cheia da palavra de Deus, o que é que ela vai fazer? Por meio do Espírito, ela vai adorar a Deus. Ela vai sentir comunhão com Deus, intimidade com Deus. E o que é que essa alma então vai determinar? Qual é a vontade? Vai levar o corpo a ter uma vida de consagração, de dedicação a Deus. Daí Paulo dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que é o mesmo que pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse culto racional nada mais é do que o culto da alma, o culto da mente, o culto do raciocínio, que resulta em plena adoração ao Senhor nosso Deus. Então, quando esse crente, cheio do Espírito Santo, com a mente cheia da palavra e do Espírito Santo, ela adora a Deus. Ela apresenta a Deus o corpo num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Culto aqui está se falando de adoração. E Paulo complementa no versículo 2 dizendo: e não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não imiteis a cultura do mundo. Não imiteis as normas, os usos, os costumes do mundo. Afastai-vos disto. Pelo contrário, transformai a vossa mente, transformai a vossa alma, ponde na alma um novo sentido, uma nova vida. E desta forma, qual é o resultado? Vocês passarão a experimentar a boa, a perfeita
e agradável vontade de Deus. Está vendo? Ou seja, a alma exercerá a sua vontade, levando o corpo a adorar a Deus. Vida de oração, vida de jejuns, vida de leitura bíblica, de consagração diária. Então, queridos, é da alma que parte o comando. É o que estamos estudando hoje sobre a vontade. Se essa alma está contaminada, ela vai determinar que o corpo peque. Mas se esta alma está santificada, ela vai determinar que este corpo adore a Deus e busque a Deus. Daí Paulo também dizer que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Então, tenho a certeza que só nessa introdução você já entendeu toda a síntese desta lição. A alma é que comanda tanto o nosso corpo, o nosso homem exterior, quanto o nosso espírito, o nosso homem interior. Então, se a alma está santificada, ela vai levar o nosso espírito a adorar a Deus e vai levar o nosso corpo a praticar vida cristã. Agora, se essa alma está contaminada, ela vai desligar o Espírito de Deus e vai fazer o corpo pecar e de Deus cada vez mais se afastar. Deu para entender? Qual é a tua escolha? Disse o profeta Moisés: tomo hoje os céus e terras por testemunhas, que tenho posto diante de vós 2 caminhos, o da bênção e o da maldição, o da vida e o da morte. Escolhais, pois, o da vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deuteronômio 30, 19. É a lição de hoje. É uma tomada de posição. Qual é o caminho que vamos escolher? Pensem nisto. Vamos, então, ao primeiro ponto e os seus subpontos. Primeiro ponto da nossa lição: vontade, motivação e ação, que se divide em 3 subpontos. Primeiro subponto, conceito de vontade. Segundo subponto, do pensamento à ação. E terceiro subponto, fraqueza de vontade. Primeiro subponto, conceito de vontade. Volição ou vontade é a capacidade humana de desejar, querer, almejar, escolher e agir. Pode ser entendida também como motivação. Sem desejo ou vontade, não há motivação e, via de consequência, ação. Nesse conceito amplo, a manifestação da vontade, mesmo quando o que fazemos não era originariamente nossa vontade, mas de outrem, se a ela aderirmos voluntariamente. Salmo 143, 10, Lucas 22, 42. A conversão é um exemplo de mudança na vontade humana por meio do arrependimento. Atos 3, 19. Todo verdadeiro cristão é alguém que, impulsionado pela graça de Deus, renunciou sua própria vontade para fazer a vontade de Cristo. Mateus 16, 24. É o livre-arbítrio funcionando. Hebreus 2, 3, Hebreus também 3, versículo 7 a 13 e Apocalipse 22, 17. Segundo subponto, do pensamento à ação. Um pensamento pode ser apenas um pensamento, sem relação alguma com um sentimento ou um desejo. Por exemplo, podemos pensar em uma viagem que fizemos sem que isso nos traga qualquer emoção, mas também podemos recordar com nostalgia e desejar viajar novamente. E esse desejo pode nos motivar a comprar a passagem e repetir a experiência. Em um caso assim, ocorre um fenômeno completo: pensamento, sentimento, desejo e ação. Aconteceu com Eva no Éden. Em sua conversa com a serpente, a mulher refletiu sobre o significado do fruto da árvore da ciência do bem e do mal até ser enganada. 1 Timóteo 2,14. Ao acreditar na falsa elevação que obteria, ou seja, sereis como Deus, em Gênesis 3,5, certamente sentiu alguma emoção. O próximo passo foi a manifestação do desejo que gerou a ação, ou seja, tomou do fruto e comeu. Gênesis 3,6. Terceiro subponto, fraqueza de vontade. Adão pecou sem ser enganado.
Isso significa que seu entendimento da proibição e consequências relativas ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não foi alterado. O problema de Adão se deu na esfera da vontade. Em vez de permanecer firme em seu propósito de obedecer a Deus, decidiu pecar, aderindo à vontade de Eva, que lhe deu o fruto. Gênesis 3:6 e Romanos 5:12. Quantas decisões erradas tomamos plenamente conscientes de suas consequências? Da violação de uma restrição alimentar a condutas mais graves. Muitas vezes, o desejo fala mais alto que a razão. A busca do prazer pelo prazer é uma característica da cultura hedonista. Vícios e compulsões arrastam multidões, mesmo que elas conheçam seus destrutivos efeitos. Assim, só Jesus pode libertar o ser humano das prisões espirituais. João 8,36 e Romanos 1,16. Pastor Mário. Vejam como este ponto está esclarecedor. Quantas mensagens aqui embutidas para o nosso esclarecimento. Qual é o título geral, irmão Peter? Vontade, motivação e ação. Tá vendo? Vontade, ela se define por o que mesmo? Motivação e ação. Motivação e ação. Para que a vontade seja executada, se torne vontade plena, ela tem que ser motivada. E em seguida vem a execução, a ação a ser feita, a ação a ser executada. Preste muita atenção nesse primeiro subponto. Qual é o título? Conceito de vontade. Olhe bem, qual é o conceito de vontade? Vamos ver o que é que o comentarista está dizendo aqui, algumas palavrinhas sobre esse conceito. Pode ler, irmão Peter. É a capacidade humana de desejar, querer, almejar, escolher e agir. Vamos por parte. A vontade aqui é a capacidade humana, primeiro, de fazer o quê? Desejar. Desejar. Segundo, Querer. querer. Terceiro, Almejar. almejar. E quarto, Escolher. escolher. Tem mais? Agir. E agir. Observaram como se define a vontade? Quantos passos precisam serem dados para finalmente chegar à ação? Ação que é a execução. Nada nesta vida é aquele bate-pronto. Pensou, já fez. Não, não é assim. Tudo tem que ter um princípio. Tem que ter um desejo, tem que ter um querer, tem que ter um almejar, tem que ter um planejar, algo que você vai elaborando, amadurecendo até chegar ao ponto da ação, da execução, ou consumação, que seria a palavra no caso. Tá vendo, queridos? É assim que se define a vontade. Então veja quanta coisa passa dentro de uma alma, do início até o seu fim, do começar até o seu executar. Então Deus deu ao homem esta capacidade de ação. Primeiro se planeja, se vê, se sente, aí vem o desejo, vem o querer, mas não é o suficiente. Você tem que planejar, colocar tudo certinho e depois, no final, concluir na ação final. Isso é muito importante. Qual é o segundo subponto? Do pensamento à ação. Olha aí, há um caminho a ser perseguido do pensamento à ação. Exemplo, você pensou em comprar um imóvel, seja ele imóvel ou seja móvel, né? Um veículo qualquer. Pensou, já comprou? Não, não é por aí, né? Porque você primeiro vai ver quais são as suas condições financeiras, quais são os seus recursos, como vai ser aquela compra efetuada à vista, financiada. Há um projeto, e se vai ser financiada, quanto você ganha? Vai dar para pagar? Não vai fazer falta em outras coisas? Tudo isso tem que ser pensado.
Eu estou falando aqui de coisas positivas. No pecado também não é diferente. O pecado, para ser executado, ele primeiro é, como diz lá em Tiago, ele é alimentado, ele é gestado, para depois haver a consumação, ou dar luz ao pecado, como se fosse um parto a nascer. Está entendendo? É muito sério tudo isto. É por isso, queridos, irmãos e amigos, que o homem se torna indesculpável diante de Deus. Porque não adianta querer arrumar uma desculpa para Deus. Naquele dia do trono branco, todos ficarão pasmos diante daquele juiz onisciente, porque ele conhece da intenção do coração até a consumação do ato, do fato, do pensamento até a execução. Tem uma distância, tem todo um processo para se planejar, se arquitetar e, por fim, a execução é a vontade executada na ação cometida. Então, tomemos todo o cuidado. É por isso que Jesus disse: vigiai e orai. Para quê? Para que não entreis em tentação. Olha aí. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você está vendo? A tentação vem, ela existe, ela nos bloqueia. E você precisa estar, primeiro, vigiando. Sinal de alerta, estado de alerta, olhos bem abertos, para não cair na cilada. E tudo isso acompanhado de oração. A oração que vai te dar força, vai te dar sustentação, para você resistir o diabo e ele fugir de você. Tiago, capítulo 4, versículo de número 7. Já dizia Martinho Lutero: eu não posso impedir que os passarinhos voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho sobre ela. Está vendo? Você não pode impedir os pensamentos povoarem em tua cabeça, mas você pode impedir que esses pensamentos se instalem e virem ninhos de pecado. De que maneira você pode impedir? Orando, jejuando, lendo a Bíblia, clamando pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Está vendo? Porque do pensamento, a ação tem muito tempo a ser perseguido. E olhe bem, dos pensamentos. É no intelecto da alma. Essa alma que raciocina, que brotam estes pensamentos. E eles são bons ou maus, hein? Você está dando lugar a bons pensamentos ou a maus pensamentos? Tome cuidado, porque esses pensamentos, se eles não forem controlados, eu estou falando dos pensamentos ruins, eles vão se tornar algo mais forte. Vai gerar desejo na tua alma, e esse desejo vai se fortalecer, chegando ao ponto do exercício, da ação, que é o ato pecaminoso, a prática do pecado. Então, que Deus controle os meus, os teus, os nossos pensamentos. Que tenhamos bons pensamentos em Deus, produzidos pela leitura da palavra de Deus, pela meditação nela. Vou até repetir: Salmo 1, verso 2, Josué 1, verso 8, Salmos 119, verso 11. Encha a tua alma da palavra de Deus e a tua alma ela vai se encher de bons pensamentos, de uma fonte de água cristalina proveniente da própria palavra de Deus. E o resultado será a execução. De que modo? Levando o corpo a uma vida de santidade, de pureza, de sinceridade, uma verdadeira
e autêntica vida cristã. Agora, prestem muita atenção a esse terceiro subtópico. Vamos lá, irmão Peter? Fraqueza de vontade. Que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda é uma fraqueza de vontade. É você não conseguir dominar essa fraqueza de vontade. Foi o caso de Adão com Eva. Quando Eva veio lhe oferecer o fruto, ele sabia ou não sabia que não podia cometer aquele pecado? Sabia. Ele poderia ter repreendido a sua mulher, já que ele não a viu pecar, certamente, pelo menos dizer, você não deveria ter feito isto, e eu não vou aceitar agora esse fruto que você está me dando. Porque o nosso Deus nos avisou que não poderíamos comer dele. Por que você comeu? Agora, se você comeu, eu não vou comer. Ele tinha que ter o seu poder decisório e não teve. Ele enfraqueceu diante da sua mulher. Inclusive, você lendo isto lá no capítulo 3, lá na frente, depois do versículo 17, por ali, 18, Deus falou assim, porque destes ouvido a voz da tua mulher, toda a terra será maldita por tua causa. Está vendo? Ele não poderia ter dado ouvido à voz da mulher, como ela também não poderia ter dado ouvido à voz da serpente. Ela teria que ter resistido à serpente, então a fraqueza foi de ambos. Ela se enfraqueceu diante daquela oferenda que a serpente estava lhe dando, lhe dizendo. E Adão também não resistiu ao pedido da sua mulher. E quantas vezes nós também não resistimos, é ou não é? O próprio comentarista que deu um exemplo sobre a alimentação. Quantos que não sabem que não podem comer doce pelo perigo do diabetes e comem? E às vezes comem até escondido. E a coisa se avoluma. E quando o diabetes cresce, o que é que vai produzir, né? Cegueira, problemas renais, hepáticos, amputações e etc. Quantas coisas que não podemos fazer, mas nos entregamos aos prazeres pelo nosso estado de fraqueza. E a vontade é executada de maneira errada, que não era para ser. Você tem que ter poder de decisão. Você tem que dominar a tua própria vontade, fortalecendo-a. Porque você tem uma mente que raciocina, que pode controlar esta emoção. Não se deixe levar pela tua emoção. Olha o que está escrito em Jeremias 17:9, leia lá. Enganoso é o coração do homem e perverso. Quem o conhecerá? Quando está falando aqui de coração do homem, está falando da alma. Quando diz que essa alma é perversa, é porque ela está contaminada. Ela está dominada pelo pecado e, consequentemente, pelo diabo. E vai te enganar. Tome cuidado. Leia Mateus 15:19, Mateus 7:21 em diante. Nesses textos que eu estou mencionando, Jesus está dizendo, do interior do coração do homem, o mesmo que da alma do homem, procedem os maus pensamentos, os adultérios, prostituições generalizadas, mentiras, etc. E Paulo fala aqui, né, na lista de Gálatas 5, de 19 a 21, tudo aquilo ali procede de dentro de nossa alma. Essa alma que não está com o controle de Deus. Esta alma que não está sendo lavada no sangue do Cordeiro. Ela está imunda, ela está impura. Resultado, esta alma contaminada, infelizmente, levará o corpo a pecar. Lembra quando eu falei no começo do meu comentário? Olha aqui a repetição. Está vendo? Controle os teus pensamentos. Não ceda a estas fraquezas. E Jesus já disse, a carne é o quê? É fraca. Semelhante à nossa fraca vontade. Mas para isto existe vigilância. É para quê? Para você não ceder.
Oração é para quê? Para você ter força para resistir às astutas ciladas do diabo. Está lá em Efésios 6, de 10 em diante. Fortaleça a tua vontade, meu irmão. Em que? Como, pastor Mário? Em Deus, por meio da sua palavra. O que Deus disse a Josué 1:8, o que está no Salmo 1:2, o que está em Salmos 119:11, é o suficiente. Olha como o salmista foi categórico. Escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha aí, um coração, uma alma cheia de Bíblia, de palavra, não tem como pecar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Ou seja, a palavra é luz que ilumina. Como purificará o mancebo, o jovem, seu caminho, observando conforme a tua palavra? Salmo 119, versículo 9. Verso 9. Palavra de Deus é a solução para fortalecer a nossa vontade e esta não se enfraquecer diante das tentações pecaminosas. Pensem nisto. Ore. Leia sua Bíblia, tenha uma vida diante de Deus e você será um crente forte, uma crente forte que fortalecerá a tua vontade, não se dobrando diante das astutas ciladas do diabo. Vocês se lembram de Ananias, Misael e Azarias? Quando o rei disse, olha, quando os instrumentos tocarem, bom é que você se prostre e adore, senão vocês serão lançados na fornalha. Olha eles. Rei, se o Senhor não nos livrar, pereceremos. Mas a tua estátua não adoraremos. Não era hora deles enfraquecerem na vontade? Mesmo sabendo que estava errado, se eles se enfraquecessem? Mas ali estava a vida deles em jogo. Olha aí. Olha que situação. Eles podiam até dizer, olha, eu me prostrei para não morrer. Está vendo? Eles teriam razão, muitos dariam razão a ele. É de fato, né? Você fez o que era certo para escapar com a vida. Mas não, eles não enfraqueceram. Eles decidiram a não se prostrar diante da estátua. E o que aconteceu? Vocês já sabem, o livramento que Deus deu. Olha o caso de Daniel. Era uma hora também dele dizer, não, eu vou ceder para não morrer. Deus vai me compreender. Mas não, gente. Ele continuou na sua vida de oração. Pagou da seguinte maneira. Por ele ser fiel, foi lançado na cova dos leões. Deus poupou sua vida? Poupou. O nome do Senhor foi glorificado? Foi. E como foi? Mas diante de uma vontade plena, firme, de um homem que não cedeu à fraqueza da sua carne, à fraqueza de sua vontade. Ananias, Misael, Azarias, capítulo 3, Daniel, né? E a vontade de Daniel, firme também, lá pelo capítulo 6, são a prova de que não podemos enfraquecer em nossa vontade. Tome cuidado. As tentações vêm para nos enfraquecer. E elas só vêm para atacar nas nossas áreas frágeis, muito frágeis. Mas seja forte e Deus te dará vitória. Segundo ponto e seus subpontos. Segundo ponto, desejos da escravidão à redenção, que se divide em 3 subpontos. Primeiro, a experiência do deserto. Segundo, os desejos na era cristã. E terceiro, a decisão do homem redimido. Primeiro subponto, a experiência do deserto. O povo de Israel tornou-se escravo dos seus desejos durante a peregrinação pelo deserto. Deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a alma. Salmo 106, versículos 14 e 15. Apesar das grandes maravilhas operadas por Deus, os hebreus, tomados de ingratidão, lembravam-se das comidas do Egito
e se deixavam dominar por seus desejos. Números 11, 5 e 6. Pensavam, sentiam e desejavam o que lhes era servido na casa da escravidão, de onde haviam sido libertos com mão forte. Êxodo 20, versículo 2 e Deuteronômio 26, 8. O culto aos desejos lhes trouxe terríveis consequências, perecimento e morte. Salmos 78, 29 a 33, números 11, 33 e 34. Como nos adverte Paulo, tudo isso foi escrito para aviso nosso. Não nos deixemos levar por nossos próprios desejos. 1 Coríntios 10, versículos 1 a 13. Segundo subponto, os desejos na era cristã. O drama dos desejos continua na era cristã, com uma diferença fundamental. Cristo venceu o pecado e nos dá poder para também vencê-lo. Romanos 6, de 3 a 6 e também dos versículos 11 a 14. Contudo, enquanto estivermos neste corpo mortal, enfrentaremos um conflito espiritual constante. Todo cristão precisa decidir diariamente entre sua vontade carnal e a vontade do Espírito, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas 5, 17. A carne, sarx, natureza pecaminosa, tem seus próprios desejos, que são contrários ao Espírito. Vê-se então em nosso interior uma luta travada. Cabe-nos decidir entre satisfazer os desejos da carne, que são pecaminosos, ou atender à voz do Espírito e viver segundo sua direção. Gálatas 5, 18. Terceiro subponto, a decisão do homem redimido. A obra da salvação realizada por Cristo nos liberta do poder do pecado. Diante dos desejos da carne e da vontade do Espírito, o homem redimido inclina-se para as coisas do Espírito. Romanos 8, 5. Isso é resultado de sua nova natureza. Efésios 4, 24 e 2 Coríntios 5, 17. Significa que não podemos nos conformar com os desejos do velho homem, mas, pelo poder do Espírito, nos dedicar ao processo de mortificação de nossa carne, a velha natureza. Romanos 8, de 11 a 13 e Colossenses 3, 5. Nossos desejos pecaminosos não deixam de existir, mas em Cristo triunfamos sobre eles, vivendo, andando e frutificando no Espírito. Gálatas 5, 22 a 25 e 1 João 3, versículo 6. Pastor Mário. Que tópico maravilhoso é este, né? Que aprendizado espetacular é este. Título do segundo ponto. Desejos, da escravidão à redenção. Entenderam? Da escravidão à redenção. Desejos durante o período da escravidão. Quais eram? Desejos durante o período da redenção. Quais são? Redenção, no caso aqui, é a nova vida. É o resgate que tivemos da parte do Senhor Jesus Cristo, que nos comprou com seu precioso sangue da nossa vã maneira de viver. Lembremos-nos do que disse Pedro. Não foi com ouro, ou com prata, ou com coisas corruptíveis, que fostes comprados da vossa vã maneira de viver, e sim, pelo precioso sangue do Cordeiro, imaculado e incontaminado, morto e conhecido antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1, de 18 até o 20. Vemos que no primeiro subponto, olha só que título. Repita, irmão Peter. A experiência do deserto. Olha só a experiência do deserto. Aquele povo saiu do Egito. Passado algum tempo no deserto, eles sentiam saudades do Egito, das comidas do Egito, dos pepinos, das cebolas, e começaram a murmurar contra Moisés. Desejos da alma, de ódio, de raiva contra Moisés, sentindo saudades do pecado e da vida da escravidão. Quantas vezes esse povo tentou a Deus no deserto? Quantas vezes Deus quis até destruí-los, se não fosse Moisés a rogar por eles, pedindo misericórdia por eles.
nem mesmo assim eles compreendiam o amor que Moisés tinha por eles. Maltratavam a Moisés, murmuravam, criticavam, ironizavam. E muitos deles morreram no deserto por isto. Está aqui os textos mencionados que convém ler. Mas no Novo Testamento, em 1 Coríntios 10, de 1 a 13, que também foi citado aqui, Paulo cita algumas coisas dos erros que esse pessoal cometeu no deserto e que pagaram caro, perderam as vidas, não herdaram a terra. E Paulo diz que tudo aquilo serviu de exemplo, de testemunho para nós nos dias de hoje. Está vendo? A experiência que eles tiveram no deserto foi funesta, foi terrível, porque era um povo que, mesmo sendo de Deus, como deram trabalho. E sabe qual foi a maior prova disso tudo? Negativa para eles? Prestem atenção no que eu vou dizer agora. Do Egito saíram acima de 2,5 milhões de pessoas. Daqueles que saíram do Egito, somente 2 entraram em Canaã, Josué e Calebe. Está vendo? O restante, todos pereceram no deserto, pelas suas desobediências, rebeldias, infidelidades. E entraram muita gente em Canaã? Entraram, sim, milhões também. Mas foram jovens que nasceram no deserto. Não viram nem assistiram a nada no Egito e não levaram nada do Egito porque eles nasceram no deserto. Está vendo? Veja aonde chegou. Então, a experiência do deserto foi funesta. Isso quer dizer que tem muito crente aí, nas igrejas, entre aspas, aceitaram a Jesus e não serão arrebatados, porque vivem desta mesma forma, espiritualmente falando, e não ouvirão o toque da trombeta, nem verão Jesus face a face. Porque a Bíblia diz que, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Tomemos cuidado. Fazemos parte de que grupo? Daqueles que saíram do Egito ou daqueles que nasceram no deserto? Eu espero que você faça parte. E eu também, dos que nasceram no deserto. Tomem cuidado, muito cuidado. Qual é o título do segundo subponto, irmão Peter? Os desejos na era cristã. Está vendo? Os desejos mudaram? De maneira nenhuma. São outros, mas reais. E esse texto aqui de Gálatas, capítulo 5, aqui dos versículos 15, 16 até o 21, está mostrando aqui de todos os desejos, das obras da carne, da luta da carne contra o espírito, conforme os versículos 17 e 18. É uma luta reída, contínua, uma batalha permanente. E nós temos que sufocar esses desejos. Eles existem, são reais, porque temos uma natureza pecaminosa. Salmista Davi, no Salmo 51, verso 5, ele disse que ele foi concebido em pecado. Em pecado lhe concebeu a sua mãe. A nossa natureza é pecaminosa. E já foi citado aqui Mateus 15, 19, Marcos 7, 21, Jeremias 17, 9, falando sobre o coração enganoso. Mas quando aceitamos a Jesus, que saímos deste processo carnal e ingressamos num processo espiritual da redenção, temos agora o Espírito Santo que nos ajuda em nossas fraquezas. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26, nos fortalecendo, nos ajudando a não ceder às tentações da carne e sim continuar debaixo, sob a égide do Espírito Santo, que a partir do versículo 22 até o final, capítulo 5 de Gálatas, Paulo nos mostra que quando o Espírito Santo
toma conta da nossa vida ao aceitarmos Jesus como Salvador. Ele planta em nós o seu fruto, que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. E contra estas coisas não há lei, você pode praticar à vontade. Quanto mais você praticar, mais de Deus se aproxima. Veja que dos versículos 16 até o 21, são as coisas da carne e a luta, né? Entre a carne e o espírito. Versículos 16 e 17. A partir do 19 até o 21, aí sim, só obras da carne. Mas a partir do versículo 22, o fruto do Espírito, a ação, a intervenção do Espírito. E aí você pode vencer os desejos deste tempo presente, só tendo uma vida escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3:3. Mas eu recomendo que leia a partir do primeiro versículo, porque nós já ressuscitamos com Cristo, então precisamos pensar, buscar as coisas que são de cima e não as que são da terra. Pensem nisto. Terceiro subponto. A decisão do homem redimido. Está vendo? Temos que decidir. E a decisão é essa que eu acabei de dizer. Uma entrega total a Cristo. Um abandono total de tudo que é terreno e carnal. Tentado, não cedas, porque ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Esta é a primeira estrofe do hino de número 75 da nossa harpa cristã, que será tocado no final dessa programação. Vocês estão vendo? Foi tentado? Não ceda. Sabe por quê? Porque ceder é pecar. Não ceda. Muito melhor, muito mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente. Domina o teu mal. Olha aqui a vontade. Você tem que ter vontade da parte de Deus, por meio do Espírito Santo, para dominar o teu mal. Tenha coragem. Coragem, ó crente. Domina o teu mal. Sabe por quê? Porque Deus pode. Ele pode e Ele quer livrar-te da queda fatal. E você quer? Eva não quis, né? Adão também não. Qual foi o fim? Desgraça total para eles e para toda a humanidade. Mas não façamos como eles. Hoje somos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Não enfraqueça. Seja forte. É aquilo que Paulo disse. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, versículo 58. A nossa luta está travada. Mas nesse mesmo capítulo 15, Paulo disse, muito breve, isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Isto que é mortal se revestirá da imortalidade. Quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se-á a Escritura, a palavra que diz, tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios 15, 52 e 53. Pense nisto. Que a tua decisão seja firme e solene na presença do Senhor nosso Deus. Vamos agora ao terceiro ponto e os seus subpontos. Terceiro ponto, o ensino sobre os desejos em Tiago, que se divide em dois subpontos. Primeiro, atração e engano, e segundo, abortando o processo. Primeiro subponto, atração e engano. Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, trata dos desejos carnais e suas consequências, empregando o conhecido termo concupiscência, em grego epitúmia, ou epitumia, com o sentido de maus desejos. O apóstolo refere-se ao processo de tentação e pecado, dizendo, mas cada um é tentado quando atraído
e engodado por sua própria concupiscência. Tiago 1,14. A faculdade da vontade é retratada neste texto como um elemento de comunicação interna que tem a capacidade de atrair e enganar. Assim sendo, o mau desejo é capaz de afetar a própria razão, levando-a a acreditar que o pecado não produz consequências ruins, mas boas. Nesse processo, a mente é entorpecida depois do desejo ter sido aguçado. Segundo subtópico, abortando o processo. Na lição 7, estudamos sobre a importância de interromper maus pensamentos para evitar a prática de pecados. Pelo texto de Tiago, observamos que é preciso também abortar os maus desejos. Aliás, eles são ainda mais perigosos, pois podem influenciar diretamente nossas decisões. Quando encontra seu objeto ou alvo, o desejo se torna intenso. Se não for rejeitado, não descansa até convencer, derrubando as barreiras da consciência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tiago 1,15. Que o Senhor nos livre de toda a tentação. Mateus 6,13. Não nos esqueçamos, contudo, de fazer a nossa parte, viver em constante vigilância e oração. Mateus 26:41. Pastor Mário. Que aula preciosa, que lição maravilhosa é esta, não é, meus irmãos? Muita advertência, muito alerta. Preste atenção em tudo que você está ouvindo, lendo, viu? Você que vai para a escola dominical no domingo, coloque em prática tudo isso que aqui está. É para teu bem espiritual. Qual é o título desse terceiro ponto? O ensino sobre os desejos em Tiago. O ensino sobre os desejos em Tiago. Convém ler essa epístola inteira. Temos uma semana inteira, tá, gente? Hoje é segunda-feira, né? Tiago só tem 5 capítulos. E olha quanta coisa importante nessa epístola. Ele fala da língua, do poder da língua, né? Ele fala das acepções de pessoas que se fazem na sociedade. O relacionamento humano, como ele é precário. Em muitas ocasiões, como é preconceituoso, enfim. Mas neste ponto aqui, você vê que existem conselhos bem interessantes que Tiago nos dá nesse primeiro capítulo. Qual é o título do primeiro subponto? Atração e engano. Está vendo? Atração e engano. O pecado atrai, meus irmãos. E atrai muito. E ele produz o quê? Engano. Muito engano. Que você pode também traduzir esse engano como ilusão. Sabe? O pecado, ele enfeita o prato. Quantas vezes o prato está cheio de veneno por baixo? É como se fosse um bolo com glacê, muito bonito, bem feito, e todos os ingredientes contaminados. Ou mesmo a comida, um bom prato, bem enfeitado por cima, mas envenenado em seu bojo. Assim é o pecado. Ele enfeita e enfeita muito para enganar. Veja como o diabo enganou a Eva, com palavras bonitas, dizendo não foi bem isso que ele quis dizer. Eu quero te dizer que se você comer desse fruto, você vai ser igualzinho a ele, conhecendo o bem e o mal. Isso despertou na Eva um desejo tremendo de ser igualzinho a Deus. Um desejo tremendo, né? Dela ser igualzinha a Deus. Um desejo que gerou o quê? Soberba, orgulho, arrogância. Tome cuidado. Lembra que no segundo ponto nós estudamos sobre do pensamento à execução. Primeiro começa os pensamentos. E nesse caso aqui, depois eles se transformam em desejos. Se eles não forem combatidos de maneira imediata. Se já é difícil combater pensamentos ruins, e quando eles se estabelecem formando o desejo,
aí a coisa fica muito, muito pior. E é isso que Tiago está falando aqui. Sabe? Porque começa uma pré-concepção. Pensem numa gestação. A criança primeiro, não é? Ela é concebida. Naquela união do espermatozoide com o óvulo vira ovo, ali se dá o ato da fecundação. E a partir dali a criança vai ser gestada. Sabe? Tudo se formando dentro dela. Até a hora de dar luz ao parto àquela mãe. Então, Tiago fez uma comparação do lado negativo disso aí. Primeiramente, o pecado, ele é concebido por algum motivo, por meio de um pensamento. Pensamento esse, na alma, que veio por meio de um olhar. Um olhar de um homem para uma mulher, de uma mulher para o homem. Ou mesmo se o objeto é outra coisa, como um furto, um roubo, alguém olhou um objeto e desejou aquele objeto e quer furtá-lo, e outros até violentamente roubá-lo. Depende, eu estou citando aqui situações, mas tudo começa de quê? De um olhar, de um ouvir, que vai para a alma. E ali os pensamentos começam a se formar. Como conseguir aquilo? Como conseguir? E daí vai iniciar o quê? Um desejo. Principalmente nessa área, né, do sexo, por exemplo. Dois seres que se encontram, que se enamoram, que se apaixonam, principalmente quando são paixões proibidas. E ali nascem desejos. E daí vai se arquitetar planos para que aquela traição seja executada. E a coisa fica tão intensa e tão maligna que o homem perde o bom senso, esquece que ele é esposa e que é pai. Ela esquece que é esposa e que é mãe. Enfim, vem o ato da consumação, que é dar luz ao pecado. E quando isso ocorre, gera-se a morte espiritual. Vocês estão vendo, queridos? Os desejos da carne são terríveis. Quando se fala em desejos da carne, já são coisas que já foram elaborados por pensamentos prévios. Antes, primeiro se pensou. E aqueles pensamentos elaborados formou o desejo. E do desejo para o ato, aí a coisa já está bem mais rápida e bem mais próxima de acontecer. Tome cuidado. E mediante a isto é que vem o segundo tópico aqui, o segundo subtópico. Qual é, irmão Peter? Abortando o processo. Pronto. Esse processo tem que ser abortado. Olha aqui, gente, não está se falando de aborto que se vê por aí não, tá? O aborto por aí é pecado, hein? Está se falando aqui do aborto ao pecado. Não é abortar uma criança natural, não. Pelo amor de Deus. Estão entendendo, né? Tá vendo? Aborte as coisas ruins. Se usa muito em guerras, em operações que foram abortadas, ou seja, suspensas, termos militares, né? Às vezes, uma aterrissagem, o avião está aterrissando e de repente tem algum problema na pista, eles abortam a aterrissagem e alçam voo de novo. Tá vendo? Então, aqui no caso, é abortar a prática do pecado. Não deixe isso se consumar. No sentido de interromper, né? No sentido de interromper, muito bem, irmão Pedro. Abortar aqui é interromper, né? Interromper uma gestação é aborto, essa aí é pecado. Já no sentido negativo, o abortar aqui é bem-vindo. Começou a pensar, afaste os pensamentos. Mas esses pensamentos se instalaram, virou desejo, esse desejo está ficando forte, aborte esse desejo, interrompa imediatamente esse desejo, para que a desgraça não se instale, para que a morte não se instale,
e as suas demais consequências, que são funestas e irreversíveis. Quantos casamentos desfeitos, não é verdade? Por conta de traições. Quantos empregos perdidos porque o funcionário desviou verba da empresa, foi mandado embora e o prejuízo veio para ele e para a família dele. Enfim, tudo aquilo que for feito no sentido de errar, aborte, interrompa, suspenda. Não deixe que a coisa aconteça. Volto a dizer aquilo que já disse no meu comentário, pensamento, palavra, frase de Martinho Lutero. Eu não posso impedir que os passarinhos voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho sobre ela. Então, os pensamentos vêm, suspenda-os. O desejo chegou, aborte-o, suspenda-o, interrompa-o. Não deixe que o pecado se instale. O salário do pecado é a morte, tá vendo? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6, 23. Que lição preciosa, né? Que a tua vontade permaneça forte contra o pecado. Que ela nunca se enfraqueça. Não ceda às tentações. Ceder às tentações é enfraquecer a tua vontade e você sucumbir, como Adão e Eva sucumbiram. Permaneça forte, firme. Aquele, pois, que cuide estar em pé, permaneça firme, forte e não caia. 1 Coríntios 10, 12. Que o Senhor nos abençoe. Vamos agora à conclusão da nossa lição. Conclusão da lição de número 9. Apesar de nossa tendência pecaminosa, não podemos encarar os desejos apenas de forma negativa. A vontade humana é uma faculdade essencial para a nossa existência. Quando guiada por Deus, é uma grande bênção, responsável por nos mover para pequenas e grandes realizações. Como é bom amanhecer motivado todos os dias. O ânimo e o entusiasmo fazem parte de uma vontade sadia e ativa, são dados por Deus e servem para nos impulsionar para as tarefas cotidianas, independentemente da fase da vida. Salmos 92, de 12 a 14, Joel 2, 28 e Tiago, capítulo 4, versículo 15. Pastor Mário. Os desejos carnais, eles existem. Os desejos pecaminosos existem. Por outro lado, os santos desejos também existem. As maravilhosas coisas que Deus põe em nossa alma existem e devem ser praticadas e exercidas. Em vez de perder o tempo com desejos pecaminosos e carnais, vamos investir no nosso tempo com desejos santos, puros, maravilhosos, porque o Espírito Santo está conosco para nos dar essa condição. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16 e 17, ele disse que nós somos o templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo em nós habita. E ele repete isto em 1 Coríntios 6,19, perguntando, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? E que o Espírito Santo, proveniente de Deus, em vós habita? Não sois mais de vós mesmos, mas de Deus. E fostes comprado por bom preço, versículo 20. Agradai a Deus em vossos corpos e espíritos, em vosso corpo e em vosso espírito. Está vendo? Vamos fazer isto, né? E as coisas boas acontecerão em nossas vidas. Desejos ruins, mande-os para longe. Desejos bons, abrace-os, pratique-os e Deus te dará vitória. E finalizando, lembro-te e te digo, não falte à escola dominical. Ó meu Deus e meu Pai, te rendo graças por esta tão preciosa lição. Senhor, fortalece a nossa alma, o nosso intelecto, nossas emoções e a nossa vontade.
Que a nossa vontade esteja em sintonia permanente com a tua. Que a tua vontade governe a nossa vontade. Ó Deus, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade na nossa vontade, tanto na terra como no céu. Pai Santo, estenda a tua mão para dar saúde aos doentes e soluciones os problemas. Estas coisas eu te imploro em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que o eterno amor de Deus, a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo repousem sobre os filhos de Deus, espalhados por toda a face da terra e que amam e ansiosamente aguardam a vinda de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Amém.